Gostaria que, primeiramente, agradecer o convite realizado pela CBAT, em especial o professor Domingos Pandeló, que me convidou para falar um pouco sobre o nosso trabalho realizado, aí, o que a gente vem trabalhando, né, com o atleta Darlan, da prova do arremesso de peso. Esse relatório foi realizado em 2020, né, e falar um pouco com vocês sobre, contar a história, né, desse relatório, passo a passo, tudo que aconteceu para que a gente até a gente chegar num resultado final aí, que foi um resultado muito bom, né, com dados muito bons. Então, eu vou deixar meus contatos para quem tiver alguma dúvida, qualquer esclarecimento posterior, fica aí à disposição de todos. Bom, esse relatório inicia, né, com um pedido vindo do treinador do Darlan, professor Justo Navarro. Então, dei um pedido pelo interesse dele em relação às variáveis cinemáticas, principalmente as variáveis de liberação do implemento, altura, ângulo e velocidade de saída. Depois dessa conversa, nós, pesquisadores, fomos até o centro de treinamento, lá em Bragança Paulista, sentamos com o professor e discutimos as estratégias e o como iríamos fazer, então, a coleta de dados, as análises posteriores, né, as devolutivas, o que era de fato o interesse deles, né? Então, nós temos a expertise da biomecânica e eles a expertise do arremesso, né? Eu, no caso, também fui atleta da prova do arremesso de peso, então isso facilitou a conversa, o desenvolvimento desse relatório. Para que a coleta de dados acontecesse de verdade, né, assim, sem grandes problemas, todos estavam envolvidos, né, e todos sabiam que nós estávamos lá. Eu acho que isso foi fundamental importância. Os treinadores, os árbitros, toda a organização do evento, né, que foi o GP em 2020, e a confederação, obviamente, né, sabia o que estava acontecendo e sabia da nossa presença ali dentro da pista. Então, tudo foi, digamos, facilitado para que a nossa coleta acontecesse. Nós não lembrávamos, né, eu particularmente não lembrava como era o setor. Então, conversa com outros treinadores, conversa com outras pessoas, olhando, né, pelo Google Maps, como dá para ver aqui, como é esse setor. O setor, lá no Centro Olímpico, em São Paulo, ele é no meio da grama, né? Ele a volta dele toda é de grama, com a parte aqui de trás do setor, podemos chamar assim, borracha, mas mesmo assim existe um espaço aqui de grama entre o setor e a borracha. Tá? Então nós começamos a pensar, bom, para a gente poder ter um plano de 2 dimensões, né, ali no solo, a gente precisa deixar isso regular. Então, começamos a pensar em estratégias para que isso acontecesse, né? Um primeiro momento, então, o primeiro passo para que a coleta aconteça, a gente precisa fazer o enquadramento das câmeras. Nesse caso, nós utilizamos 4 câmeras, 4 filmadoras, a 120 Hz, 120 Hz, 120 quadros por segundo. Então, a cada segundo, a câmera tira 4 fotos, 120 fotos, desculpa. Então, nós deixamos configuradas as 4 dessa forma. E as 4 estavam sincronizadas. Como que nós garantimos essa sincronização? Nós desenvolvemos um laboratório, um dispositivo de LEDs, né, que ele fica na frente, posicionado bem na frente da câmera, certo? O LED. E, ao acionarmos esse LED, as 4 lâmpadas acendem ao mesmo tempo. Elas estão ligadas aqui em paralelo. Então, ao acionar, as 4 acendem ao mesmo tempo. Então, eu criei um evento comum para as 4 câmeras. Eu sei que no momento que acendeu, é o momento 0, né, da câmera. Porque ao acioná-las, como tinha um pesquisador nessa câmera, outro nessa, outro nessa, outro nessa, mesmo que a gente
combine um sinal, né, um 3, 2, 1, agora, a câmera vai ligar em momentos diferentes. Dessa forma, eu criando esse evento comum, eu consigo garantir que elas estão sincronizadas. Então, aqui é o LED na frente da câmera, então, aceso aqui ao mesmo tempo. Eu sei que este momento é o mesmo deste, que é o mesmo deste, que é o mesmo deste. Tá? Porque eles estão acendendo no mesmo momento. Eles acenderam no mesmo momento. Depois disso, a gente precisa fazer a calibração dessas câmeras, que é informar para os parâmetros internos das câmeras algumas medidas aqui ao redor do setor. Aí que veio o principal e o primeiro enrosco aqui, né? Por ser um setor cercado por grama, esse solo aqui, ele é todo irregular. Então, o primeiro passo foi desenvolver pequenas plataformas para garantir que esta altura é a mesma que essa altura, que é a mesma que essa altura, que é a mesma que essa. Então, criando aqui um plano virtual de 2 dimensões. Tá? Então, a gente tem aqui um plano, pensa assim, a gente está regulando virtualmente o solo que é irregular. Então, são essas plataformas. É uma plataforma de madeira, que a gente ajusta a altura dela, e com um nível, né, com um laser de 5 pontos aqui, eu consigo garantir que essas alturas são as mesmas. Essa pequena haste aqui são lápis, né, com papel milimetrado em volta. Na foto não ficou muito bom, mas é um papel milimetrado. Então, que passando o laser aqui, eu consigo garantir que o próximo seja a mesma altura que esse, ajustando a altura aqui da plataforma. Então, a gente criou aqui um plano virtual com a nossa trena de 5 pontos. A gente garante que isso aqui esteja alinhado, perpendicular, depois do outro ponto para cá. Então, depois com uma trena laser, a gente mede as distâncias entre cada um dos pontos. Aqui é o 0, 0 do meu sistema referencial 2D e depois o 3D também. Então, tem a distância desse para esse, desse ponto para o último ponto, e no lateral também, que é no eixo Y. Assim, a gente montou, então, novamente utilizando aqui o termo, um plano, né, horizontal aqui, virtual, em 2 dimensões. Tá? Então, a gente garantiu, a gente regularizou o que antes era irregular. Então, essa é uma vista de cima do setor e o plano 2D. Em Y, ele tem 3,20 metros, e em X, 5,90 metros. Então, esse é o setor com as plataformas, e a partir, então, fizemos toda essa parte, a gente desmonta todo os lasers, né, que estão passando aqui, mas não tira a plataforma, tá? Porque agora que a gente vai começar, então, a fazer a calibração em 3 dimensões, que é posicionar uma haste vertical com marcadores e distâncias conhecidas entre esses marcadores. Cada ponto desse, cada uma das 6 plataformas posicionadas no chão, a gente deixa um instante essa haste vertical. Então, garantindo assim, né, passando assim essas informações para a câmera e fazendo a calibração em 3 dimensões, né, criando aí vamos pensar aqui em uma gaiola, né, virtual, com volume, e eu consigo obter, então, todas as informações que acontecem nas proximidades. No momento da prova, todos esses aparatos são retirados. Então, o atleta faz a prova dele, realiza ali os movimentos, normalmente, sem nenhuma interferência, sem nem
notar a nossa presença em relação ao arremesso dele. Então, aqui tem um pesquisador, né, com uma câmera, outro está aqui no canto, outro com essa imagem e o outro aqui. Então, depois da calibração feita, a gente reconstrói esse volume em 3 dimensões, em X, Y e Z. 2,20 metros, 5,90 metros, aproximadamente 6 metros, e 2,50 metros de altura, que é a altura da nossa haste vertical. Para entender melhor esse arremesso, e assim a gente conseguir informações, né, de cada um dos momentos, nós dividimos o arremesso em fases. Então, a primeira fase, que é de T1 até T2, né, ela ocorre logo após, então, a preparação, o atleta sai da parte de trás do setor, né, e fica apoiado sobre um dos pés. Então, essa fase nós chamamos de primeiro apoio simples, que é o momento que ele está sobre um pé, até o início da fase aérea. Então, a fase aérea seria a fase 2, é a fase de deslocamento do atleta, logo após a fase de primeiro apoio simples. Um terceiro momento é o segundo apoio simples. Então, quando o atleta aterriza, logo após a fase aérea, ele coloca um dos pés e gira, né, sobre esse pé. Então, é o segundo apoio simples. Depois, a posição de força e o arremesso propriamente dito. Nós obtivemos aqui as primeiras informações, né? O tempo em cada uma dessas fases, em cada um dos arremessos. Então, eu tenho aqui o tempo do primeiro arremesso, do segundo arremesso, o terceiro e o quarto arremessos. Foram 4 arremessos realizados, por ser um GP, um formato diferente. Então, o tempo no primeiro apoio simples, o tempo de fase aérea, o tempo do segundo apoio e o tempo na posição de força. Tá? A gente tem, então, as primeiras informações temporais aqui do arremesso. Sem grandes, né, isso aqui sem grandes medições, apenas olhando a imagem, sabendo que está a 120 Hz, eu tenho, então, aí 1 segundo dividido por 120, o valor que der e o número de quadros, eu faço uma regrinha de 3 e calculo o tempo. Simples assim. Depois nós reconstruímos, né, o implemento em 3 dimensões. A medição foi manual. O que é manual? Manual, né? Clique por clique. Então, cada quadro eu meço, eu marco o peso. Então, qual a trajetória desse peso? A partir disso, eu tenho a informação de tela, de pixel, né? Em qual pixel estava cada um desse peso. A informação dele na tela, tá? Em 2D, de cada uma das câmeras. Então, das 4 câmeras, câmera 1, 2, 3 e 4, foi feita essa medição. E a gente reconstrói a trajetória agora dele em 3 dimensões. Então, sem filtro, né, ainda, a gente reconstruiu aqui a trajetória de todo o peso, que é da posição de força até próximo à queda do implemento. A gente precisa aqui dessas informações. Então, depois, para a gente poder fazer um cálculo melhor disso tudo, a gente suaviza o dado com uma curva, né, de polinômio grau 2 aqui, e a gente consegue, então, como eu já disse antes, suavizar essa curva, que aqui são dados de medição, então acontecem alguns erros, né? Dá para ver aqui que está um meio pipocadinho assim, né, para cima e para baixo, então isso é a medição que a gente coloca, a gente suaviza essa curva para poder, assim, obter informações mais concretas. Essa já é a curva, então, suavizada do arremesso. Quais são as variáveis que nós trabalhamos, né? As variáveis cinemáticas que nós calculamos aqui. O ângulo de saída do implemento em relação ao eixo X, então esse ângulo aqui, a velocidade de saída do implemento no eixo X, pro eixo X, né? A velocidade de saída do implemento no eixo Y, a velocidade de saída do implemento no eixo Z e a velocidade escalar do movimento, do implemento. Então, sempre as variáveis de liberação do peso.
Quando que isso foi medido? Logo após o peso deixar a mão. Então, quando a gente via que o contato, olhando ali, né, com 120 Hz, a gente consegue ver com bastante detalhe, bastante clareza, qual era o quadro exato que o peso deixa de encostar na mão do atleta. Então, a gente consegue, nós medimos, né, e passamos, então, os resultados depois, né, em relatório, dessas variáveis, e aqui, em relação ao arremesso, qual tentativa, né, qual arremesso foi realizado, a distância atingida e as variáveis obtidas nesse momento. Então, o primeiro arremesso de 20 metros e 91 centímetros, ele saiu a 34,7 graus, o segundo arremesso, 34,8, pouca coisa mais alta. O terceiro arremesso, de 20 metros e 40, 33 graus. E o último, a 32. Então, em termos de velocidade, de ângulo de saída, os dois maiores ângulos foram os dois primeiros, né? E o arremesso mais distante, na ocasião, foi de 34 graus. A velocidade no eixo X, que para a gente é a velocidade que importa. Para a gente não, desculpa. Nesse caso, é a velocidade que importa. O peso vai para frente, né? Nesse caso, no eixo X, que é o longitudinal ali do setor. Então, é a velocidade mais importante. Se combinarmos o resultado aqui, né, poderia ter um resultado muito melhor. Se ele arremessa com esse grau de inclinação aqui do peso e essa velocidade, que foi a velocidade mais alta. Então, ele atinge uma velocidade mais alta, mas num grau muito pequeno. Então, por isso, o arremesso não saiu tão distante, né? A velocidade em eixo Y, ela não é interessante, né? Porque a gente não quer que o peso saia para a esquerda, aqui no caso, crescente para a esquerda. E a velocidade escalar, na verdade, é um produto aqui, né, vetorial, de Z, X e Y. Então, nos artigos e relatórios, essa velocidade é a mais presente. Mas pensando em mecânica, na biomecânica mesmo, na mecânica do movimento, na variável cinemática, que é de interesse aqui no caso, o que mais importa para a gente é a velocidade em X, que é para onde o peso está indo. Depois desse trabalho realizado, então, ele é demorado, né? Assim, não é algo instantâneo que a gente faz e já entrega, mas depois desse trabalho realizado, foi marcado novamente uma reunião com o professor, e nós levamos para ele esse relatório, para que pudéssemos, então, discutir, né, os resultados obtidos, os resultados encontrados. O feedback dele foi muito positivo, foi muito bom, ele gostou muito do que nós realizamos, e isso nos proporcionou o caminhar com o projeto, né, do arremesso de peso para próximas coletas e para resultados futuros, né? Então, o futuro, o que nós fizemos aqui? Manualmente, a gente mediu, então, agora, ao invés de medir apenas o peso, nós medimos 18 marcadores no corpo, né, 18 posições anatômicas no corpo, e fizemos, então, um cálculo do centro de massa do atleta. Então, aqui eu tenho, em cada uma das fases, como que o centro de massa dele se comporta, né? É interessante que ele tenha essa pouca variação do centro de massa, né? Por ser um atleta de alto desempenho, então essa variação não é algo exagerado, e está coerente, né? Do apoio simples, um leve salto aqui na fase aérea, tem uma pequena queda antes dele subir para liberar o peso. Então, como que é esse trajeto do centro de massa dentro do setor? Tá? A velocidade agora instantânea do centro de massa, né? Ele tem quando ele sai do apoio simples e cai na posição de força, é normal essa queda, porque ele freia o movimento e depois acelera novamente para fazer o arremesso. Então, está muito coerente isso. Agora, será que essa velocidade está boa? É o suficiente? Então, isso tem que ser discutido com o treinador, né? E ainda, novos estudos estão sendo planejados e já, né, trabalhados
agora utilizando softwares mais avançados, então uma reconstrução em 3 dimensões aí do arremesso, para poder ter mais informações, né? Isso é o futuro nosso aí com o arremesso, é o futuro dos nossos trabalhos com arremesso, a gente pretende dar continuidade. As coisas pararam, né, por causa da pandemia, então o professor voltou para casa e demorou aí por motivos óbvios, né, o retorno. Então a gente perdeu um pouco esse contato no período, mas estamos retornando novamente agora os novos contatos e esperamos que possamos, então, dar continuidade nesse trabalho para contribuir aí com o arremesso no nosso país, né, e continuar desenvolvendo e continuar auxiliando todos os envolvidos, né. Bom, eu não posso deixar de agradecer, o trabalho não foi feito apenas por mim, obviamente, é um trabalho grande, é um trabalho difícil. Os professores Anderson, Maria, Renê, Thiago, Russomano, todos orientados pelo professor Milton, que é o meu orientador. Fica aqui meu contato, né, o Instagram Studies Biomechanics. Estou à disposição de todos. O que eu puder ajudar, o que eu puder responder, com certeza irei fazer com o maior prazer. Agradeço novamente ao convite da CBAT, do professor Vanderló, e me coloco à disposição de todos. Agradeço, muito obrigado. Até a próxima.